Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu vou falar hoje do Zygmunt Bauman e a modernidade líquida. Já ouviu falar nesse conceito? É um conceito muito bacana para a gente entender a nossa realidade hoje, né? E tem aquela polêmica do Instagram lá, das curtidas e tal, por que aquilo aconteceu. Então ele ajuda a gente a refletir mais sobre isso. Bem, antes de começar esse vídeo, deixa o seu joinha, clica no sininho aqui embaixo e ativa as notificações, tá ok? Obrigada! Então vamos lá, o Zygmunt Bauman foi um sociólogo, um dos mais importantes da atualidade, sociólogo polonês, judeu não praticante, né, viveu sim na época do Holocausto, porém ele se mudou da Polônia antes de começar toda aquela confusão. Então ele chegou a ir lá para Israel, Universidade de Israel e tal. Então o que ele fala? Ele teve vários objetos de pesquisa, mas o estudo principal dele, ele fala da modernidade líquida. E ele escreveu vários livros sobre o assunto, Medo Líquido, Modernidade Líquida. Um livro que eu li que foi 44 Cartas do Mundo Líquido Moderno, que é bacana. E ele fala também da sociedade do consumo, tá certo? Então, o conceito de modernidade líquida é a mesma coisa que sociedade líquida, é o mesmo conceito, só muda o nome. E quando ele cria a modernidade líquida, ele também cria a modernidade sólida. Modernidade sólida é aquilo que aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial. E aí ele começa a estudar a sociedade depois da Segunda Guerra Mundial, que houve uma diferença na sociedade. Então a modernidade sólida, as pessoas tinham muito assim a preocupação com a formação da sociedade, formação do pensamento, né? Então teve Renascimento, Iluminismo, Independência dos Estados Unidos, entre outras coisas aí. Então ele não fala o que é bom, o que é ruim, ele está falando de algo que acontece. E aí com a Segunda Guerra Mundial, a gente começa a ter uma fluidez, porque assim, na época da modernidade sólida, que é antes da Segunda Guerra Mundial, a gente ficava naquele mesmo emprego a vida inteira, que é na época dos nossos avós aí, bisavós, que seja, que durou um tempinho depois da Segunda Guerra Mundial ainda essa questão do desemprego, né? Antes você saía do emprego, você arranjava outro rapidinho, né? Então, com essa Segunda Guerra Mundial, tem essas mudanças, essa fluidez maior, começa a ter um avanço tecnológico muito grande, não existe mais tanta segurança nas relações de trabalho, você não fica mais na mesma empresa até se aposentar, você tem que estar em constante aprendizado, né? Porque ele joga para o indivíduo uma questão social, então ele culpabiliza o indivíduo, né? Sendo que nem é culpa do indivíduo, é a sociedade que mudou mesmo e o cara tem que acompanhar a sociedade. Então, ó, você está desempregado porque você não tem conhecimento, então você tem que estudar cada vez mais para que você possa acompanhar a sociedade, né? E ao mesmo tempo, o cara vai trabalhando mais, ele vai tendo esse desenvolvimento das redes sociais que faz com que haja uma fluidez maior, tanto no conhecimento, né? Tudo é muito fácil, tudo é muito fluido, são muitas coisas, há aquela ansiedade, e aí começa a acontecer de que eu vou fragmentando o meu pensamento, uma ansiedade muito grande para eu adquirir aquele pensamento, e essa fragmentação é interessante, porque ao mesmo tempo que eu tenho todo o conhecimento do mundo na internet, eu, eu não me sinto com tempo para ler tanta coisa, então eu acabo lendo uma manchete. E o mais engraçado disso tudo é que porque o cara acha que porque ele leu a manchete, ele é um profundo conhecedor do assunto. O cara não lê mais livro. O cara lê uma noticiazinha assim, se ele lê uma notícia, ele já é o cara, né? Porque as pessoas não leem mais notícias completas. Eles vão lendo um pedacinho, uma manchetezinha aqui, aquele textinho, né, que fica um textinho pequeno para resumir a reportagem ali. E aí ele começa a discutir sobre questões assim que ele teria que ler muito, sem nem saber, e ele bate no peito e acha que sabe. E é a questão de que você fala para a pessoa, procura no dicionário que você está falando, e a pessoa não procura, porque a pessoa acha na cabeça dela que porque ela tem aquela ideia minúscula sobre o assunto, ele já é entendido. Então isso é um resultado da modernidade líquida também.
Não que antes seja diferente, né? No caso, hoje ele tem o conhecimento ali e ele não procura porque ele não tem paciência para procurar mesmo. Antes a pessoa realmente tinha um acesso limitado à educação. Então, assim, a pessoa era ignorante porque ela não tinha realmente acesso à educação. Era uma coisa super elitizada, né? Hoje, essa elitização do conhecimento não existe. Então, você não consegue diferenciar, porque hoje você tem acesso a todo o conhecimento do mundo, então acaba não tendo uma diferenciação tão grande. Você pode ser de qualquer classe social, você consegue ter acesso ao qualquer tipo de conhecimento que você quiser, né? Mas assim, voltando lá. Então, com essa modernidade líquida, eu não tenho uma forma definida, em período de transição, está numa constante transformação. É a questão da tecnologia, então você ganha um celular hoje, amanhã ele já está obsoleto e você precisa adquirir outro, e aí tem 500 mil redes sociais que às vezes as pessoas entram e elas ficam o tempo inteiro procurando a aceitação do outro e aí conversando, ao mesmo tempo que eles não querem ter contato com as pessoas que seriam mais próximas dele, ele vai se aproximar de uma pessoa que está aí no mundo digital. Talvez ele nunca vá conhecer na vida. Tem aquela coisa das reivindicações políticas, tem uma fragmentação também. São vários grupos, cada um brigando por a sua causa, e ao mesmo tempo, né, perdeu-se a utopia e o caráter reflexivo sobre a sociedade. Então, tudo é fragmentado, o mundo do trabalho é fragmentado, que ele não proporciona mais um planejamento de vida porque os empregos são voláteis, ou seja, você não vai se aposentar na mesma empresa que você entrou. Se você ficar 5 anos numa empresa, você já pode agradecer. Então, hoje é assim, fica 1 ano numa empresa, fica 3 na outra, fica 5 na outra e vai indo. Né? Os grupos com questões pontuais, como um é do professor, outro é do negro, outro é do feminismo negro, outra é do trabalhador da indústria X, fragmentando projetos. E existe um individualismo radical, as pessoas se fecham nos seus quartos, cada um vive no seu mundo digital, ao mesmo tempo que ele se afasta de todas as pessoas que seriam próximas dele, né? No caso, família, as pessoas que moram na mesma casa, às vezes, pessoas do trabalho. Então, toda essa insegurança no campo do trabalho vai influenciar o campo das relações sociais. Conhecimento é fluido, a relação de trabalho é fluida, né? Você não tem mais aquela certeza de nada. E nas relações afetivas também vai ser assim. Então eu passo a desconhecer noções de intimidade, eu pego e jogo tudo na rede social como se não houvesse mais intimidade, né? Eu perco a minha noção de privacidade, né? Hoje a gente tem muitos streamers. O cara fica gravando o tempo inteiro a vida social dele. Tem aquelas pessoas que são viciadas no Instagram, que ficam postando o tempo inteiro, né? Nossa, eu vi com essa polêmica aí do Instagram, do fim dos likes do Instagram, eu tava lendo aqui uma reportagem, depois eu vou fazer um vídeo só sobre o assunto. Gente, tem gente que precisa de tratamento. A rede social vira um vício que tem a questão da abstinência, né? E tudo, vira uma droga. Tudo você vai comunicar para os amigos, né? Os 300 mil amigos que você tem que você nunca viu na vida. Então, a liquidez e os valores éticos em crise. Eu não sei mais o que é ética, que é, no caso, existe uma relativização da ética, né? Eu não sei mais me colocar no meu lugar, eu não sei mais qual é o lugar do outro, e aí nessa questão eu acabo passando por cima dos outros. Por exemplo, a questão de não usar o fone de ouvido num transporte público, num ambiente público. Você vai lá ouvir só musiquinha e você acha que todo mundo tem que ouvir. Você nunca viu uma pessoa assim? Pode ser, sei lá, o cara tá ouvindo uma modinha de viola. Cara, eu mesmo, eu tenho todo respeito, mas eu não suporto ouvir modinha de viola. O cara pega, vai ouvir 6 horas da manhã modinha de viola no busão, sabe? Ou qualquer outra coisa. Eu, quando tô de manhã, eu quero ficar lá tranquila na minha. Eu não quero ouvir música. Por mais que seja uma música que eu gosto, eu não quero ouvir. E outra,
Por que que você tem um fone de ouvido, é uma lei que você tem que colocar um fone de ouvido, você quer obrigar o outro a ouvir a sua música e você ainda se acha no direito de brigar com outros se você for questionado do porquê você tá cometendo esse crime, né? Que você pode ser processado por isso, as pessoas não processam porque não querem, né? Existe o conhecimento de fast food, ou seja, eu não leio mais uma notícia, eu pego a manchete e eu acho que eu entendo muito da notícia, né? Eu não leio o livro, eu ouço o Bauman ou eu ouço lá o Sartre, pego uma frase do Sartre e acho que eu entendo muito sobre o assunto. Eu não li a vida do cara, eu não li um livro do cara e eu falo como se eu fosse a entendida do assunto, né? Existe um aceleramento do tempo, né? Que quando tudo é muito fluido, é uma sensação de ansiedade o tempo inteiro e parece que tudo tá caminhando com muita rapidez, né? A gente não para mais para descansar, para refletir, para meditar. Então é uma sociedade do medo e das incertezas, né? Pô, não tenho certeza de nada, não sei se meu relacionamento vai acabar, não sei se eu vou ter emprego, se eu vou morrer amanhã, né? Medo, incerteza no emprego, na violência, nas relações amorosas, né? Existe também a suscetibilidade para manipulação de dados, fake news, relações virtuais. Eu não paro para ir lá no jornal ver a notícia. Eu pego aquela notícia de WhatsApp e eu nem vejo a data, eu saio postando para todo mundo, eu li só a manchete. Eu não vou nem na notícia. Pego, vou postando para todo mundo, né? E não procuro saber se aquilo é verdade, porque, sei lá, preguiça, ansiedade. As pessoas começam a fazer cada vez menos isso de pesquisar onde a fonte, né, daquilo. E relativização da ética, como eu já falei, né, dei o exemplo do busão. A questão de não ter tempo para ler também, né? As pessoas leem cada vez menos porque elas estão muito tempo focadas na rede social. Então isso gera uma fragmentação de tudo, né? Do conhecimento, das relações, o medo de me relacionar com o outro de uma forma vivencial. Então, assim, na internet eu posso ser quem eu quiser. Mas no tete a tete existe um medo maior de ser você de verdade ali. A consciência de interdependência das pessoas acaba perdendo um pouco, né? Que a gente, na verdade, precisa de uma sociedade. A gente é um ser em relação, né? E a gente perde essa relação para ficar o tempo inteiro na internet, mostrando às vezes uma realidade que não existe, uma felicidade que não existe, conversando cada vez menos com pessoas reais. Né? Isso influencia em tudo, na cultura, nas redes sociais, no amor, na ética, no medo, no meio ambiente, no consumismo, né? Uma sociedade do consumo onde eu tenho que estar o tempo inteiro na moda, em tudo, como se essas coisas fossem sempre o mais importante. No caso do Hospital das Clínicas, eles têm um grupo de dependências tecnológicas há 13 anos, né? E atualmente os casos que aparecem lá são casos de redes sociais, que as pessoas não desligam, tem essas crises. E tem o exemplo também do Walkman, né? Que ele falou assim, é uma coisa meio, parece que foi uma previsão, né? As pessoas têm medo de estar sozinhas e se sentem incomodadas com essa solidão que ao mesmo tempo é necessária. E cada vez menos elas vão ter por causa das redes sociais. E aí quando elas não têm ninguém para conversar, ainda tem o Facebook que tá lá 24 horas por dia, aquele post lá, dando a sensação de que você está com a pessoa. E aí ele mandou o exemplo da propaganda do Walkman, quando ele foi lançado naquela época, né? Que dizia que você nunca mais estará sozinho, né? Que as pessoas estavam indo para os seus trabalhos e tal, e não tinham tempo, eles ficavam pelo menos ouvindo o barulhinho do Walkman. Hoje em dia a gente conversa de verdade, né? Só pra falar do Walkman ainda, eu lembro da Macabeia, da Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que ela ficava lá sozinha, ouvindo a rádio relógio, como se ela estivesse conversando com a rádio relógio, né? Se sentindo importante ali. E a Rosa, né? Aquela empregada do Lucas Silva e Silva, que ficava conversando com o Ney o tempo inteiro, né? Então hoje a gente tem as relações pela internet que fazem o papel do Ney, assim, até dá uma sensação, né? Você tá conversando com pessoas de verdade, ao mesmo tempo que você se afasta do seu mundo real.
Então espero que tenham gostado do vídeo de hoje sobre o conceito de modernidade líquida. Espero que isso explique muito sobre o momento que nós estamos vivendo na sociedade, tá certo? Eu achei um conceito muito importante para a gente entender um pouco dessa ansiedade do mundo atual, tá certo? Então deixa aí se você consegue perceber isso, se você tem algum comentário sobre o assunto, deixa aqui que eu vou adorar discutir esse assunto com vocês, tá certo? Beijão, até a próxima, gente. Tchau, tchau.